Vou conversar agora com o vereador Toninho de Souza. Bom dia, vereador. O senhor qualificou o programa Multiação como multi-enganação. Por quê? Porque, na verdade, o serviço não está sendo realizado. Eu reconheço o esforço do prefeito Chico Galindo, a sensibilidade do governador em ajudar Cuiabá. Foram destinados 40 milhões de reais para a recuperação da cidade, mas tem algo errado acontecendo com o Multiação. Não virou. Onde a obra chega, chega pela metade. Então eu disse ontem na tribuna da Câmara que está muito mais para multi-enganação do que para multiação efetivamente, porque tudo aquilo que prometeram, que pregam na propaganda, efetivamente não acontece no bairro. Agora, Toninho, o Paulo Borges é um vereador, companheiro de vocês de partido, toda a Câmara mobilizada contra ele, para ele sair da... Vocês vão pedir, a cabeça do Paulo Borges junto ao prefeito. Como que fica essa relação entre parlamentares? O que eu acho é que inviabilizou a permanência dele na Secretaria de Infraestrutura. Eu, inclusive, coloquei numa reunião para os vereadores que eu tinha dado um tempo do Paulo Borges, eu tinha praticamente esquecido o Paulo Borges. Mas eu fui esta semana em um bairro chamado Umuarama, e lá os moradores precisavam de um ponto de luz numa praça pública. Eu liguei para um cidadão chamado Carlúcio, que é o responsável pela iluminação pública da cidade. Não consegui falar com ele. Liguei por mais de 10 vezes para o secretário adjunto de infraestrutura chamado Kidalguro, não consegui. Minha última tentativa, mais de 10 vezes querendo falar com o secretário de infraestrutura, não consegui, por telefone. Fui pessoalmente à secretaria em busca de um desses diretores, não consegui encontrar ninguém. Eu passei praticamente um dia inteiro em cima de uma peregrinação em busca de um ponto de luz para um bairro do Umuarama. Então a minha paciência estourou todos os limites, eu tinha esquecido o Paulo Borges para não haver aquela relação de conflito, por camaradagem, por companheirismo. Chegou ao limite que eu tive que fazer o discurso que eu fiz ontem na Câmara de Cuiabá. Então, isso que eu senti, outros vereadores estão sentindo na pele. Tivemos uma reunião essa semana, 15 vereadores presentes na mesa diretora, unanimidade, todos reclamando do Paulo Borges e dizendo que era insustentável porque o moço pode fazer tudo na vida, mas trabalhar efetivamente na Secretaria de Infraestrutura nós não temos visto. Agora, Toninho, a gente vê que existem caminhões da prefeitura na rua, começou o trabalho na Isaac Povas, é só mesmo na região central que começou o trabalho? Nos bairros mais periféricos não chegou ainda ao projeto, seria isso? Você citou, por exemplo, a Avenida Isaac Povas. Conversa com os comerciantes da Avenida Isaac Povas. Eles estão revoltados, porque a obra começou e não terminou. Se você for lá hoje, o serviço está pela metade. Assim como em vários bairros de Cuiabá. Começou e não terminou. O que eu tenho visto funcionar bem é pintura de meio fio e maquiagem de canteiro. Isso está funcionando bem. Inclusive, quem passou hoje pelo viaduto da rodoviária já percebe uma cor diferente no viaduto, branco e azul. Pois é, pintura de meio fio. É a cor da cidade, branco e azul, vereador? Eu não sei onde é que definiram essa cor, mas cada administração tem uma cor em comum para pintar, né? Mas o que nós queremos, na verdade, é a obra de recapeamento, você ter o patrulhamento em determinados bairros da cidade onde o asfalto não chegou. Eu cito para você uma região castigada de Cuiabá, Jardim Vitória. Se existe um lugar onde a prefeitura tem uma dívida com os moradores, é no Jardim Vitória. Porque levaram o PAC para lá, o PAC não avançou, rasgaram várias ruas, além de não trazer o benefício, deixaram um prejuízo de ruas que foram abertas e essa obra abandonada. Iniciaram multiação no Jardim Vitória. Se eu acompanhei pessoalmente, de um bairro inteiro, 3 ruas foram recuperadas com patrulhamento e abandonaram o Jardim Vitória. Então esta é a nossa reclamação, tudo pela metade. E não dá para entender, 40 milhões de reais estão liberados. Maquinário
à disposição da prefeitura, funcionários à disposição da prefeitura. O que está faltando? Só posso entender que falta gestão, quem toca essa equipe. Aí é que está a falha. Agora, mudando de assunto, futuro político, Toninho, vai sair do PDT, vai para o PSD? Qual que está a definição? Bom, eu já me posicionei, vou para o PSD, fazer parte desse grupo político que eu tenho uma admiração, que é o deputado Riva. A minha decisão, ela é uma atitude de companheirismo, de lealdade. O PDT está trabalhando um projeto de oposição para a Prefeitura de Cuiabá, deve ter o seu candidato, até agora o PDT, afinado com o Guilherme Maluf, e eu sou defensor e parte integrante de um projeto chamado Dorileu Leal, prefeito de Cuiabá. Como o PDT não converge para acompanhar a candidatura do Dorileu, eu, por uma atitude de lealdade, tomei essa posição de deixar o PDT e de filiar ao PSD, onde a minha primeira conversa foi no sentido da candidatura de Dorileu Leal. Mas o Dorileu, ele vai para o PSD ou ele vai para o PMDB? Aí o PSD, se ele compor com o PMDB, o PSD vai acompanhar o PMDB? Todo o encaminhamento leva para uma composição do PSD com o projeto Dorileu Leal. Independente dele filiar no PMDB ou em outro partido, existe um entendimento de que o PSD deve apoiar a candidatura de Dorileu Leal. Muito dificilmente o Dorileu filia em outro partido, a não ser o PMDB, porque ele tem uma história de companheirismo, de fidelidade, de lealdade com o governador Silval Barbosa. E eu acho que o Silval Barbosa é o principal cabo eleitoral hoje, politicamente, na Baixada Cuiabana. O governo tem feito muito para os municípios da Baixada Cuiabana, especialmente para Cuiabá. Eu acho que o Silval Barbosa tem tudo a ser um grande parceiro eleitoral de Dorileu Leal, por isso eu acredito que 99% ele tem a definição pelo PMDB. Mas mesmo ele filiando no PMDB, nós temos também um encaminhamento de mais de 90% de que o PSD vai estar junto com Dorileu Leal na Prefeitura de Cuiabá. Agora, Toninho, voltando um pouquinho para o PDT. Essa composição PDT com o PSDB, e aí tem o PSB, que também é o partido de Mauro Mendes, um provável candidato à Prefeitura de Cuiabá, que hoje tem uma grande intenção de votos da população. Como que você analisa isso? Vai ter racha dentro do próprio movimento que o PDT compõe? Olha, se a gente for analisar claramente hoje, já não tem a mesma proximidade Pedro Táxi e Mauro Mendes. Isso é fato. Tanto é que o PDT está muito mais próximo de Guilherme Maluf, PDT-PSDB, do que com o empresário Mauro Mendes. Aquela junção partidária, aquela frente composta em 2010, hoje ela praticamente não existe. Tanto é que houve um distanciamento de Pedro Táxi e Mauro Mendes, e o Mauro Mendes trabalha possivelmente um retorno dele ao PR. Então isso é sinal claro de que aquela união que existia desses partidos, principalmente de Pedro Táxi e Mauro Mendes, hoje não existe mais. E o Mauro Mendes vive um dilema. Ele tem tudo para ser o próximo governador, se estiver no grupo de Silval Barbosa e de Blairo Maggi. Então ele vive um dilema nesse momento. Estar junto com o Pedro Táxi, tentar a Prefeitura de Cuiabá. Inviabilizar o governo, né? Inviabilizar o governo, ou estar no grupo do governador e muito provavelmente ser o próximo governador do estado. Mas ele vive um dilema bom, né? É um dilema bom, né? É um dilema bom. Pelo menos em Mato Grosso, hoje ele é um dos nomes mais fortes do estado. É um nome forte. Agora, Toninho, apesar de ser um nome forte, a gente vem aí o Pedro Táxi em todo esse cenário, essa conjuntura também, né? Você acredita que foi esse distanciamento se deve a um ter um mais holofote que o outro? Até porque o Pedro Táxi, ele saiu de quase um anonimato no estado inteiro, apesar de ter uma grande projeção por causa das prisões de Arcanjo, mas ele saiu de um anonimato no estado inteiro, foi levado pela popularidade de Mauro Mendes. Não sei, é uma espécie de traição ou é só um momento político aquele? Eu acho que esse distanciamento já são projetos para 2014. Porque claramente o Pedro Táxi trabalha a sua candidatura para o governo do estado em 2014. O mesmo objetivo tem
Mauro Mendes de ser governador em 2014. Eu não sei exatamente o entendimento dos dois para 2014, mas o que a gente sente é que os dois têm objetivos em comum. Então, os dois devem trabalhar esse objetivo, mas em posições contrárias, né? Então, eu vejo que esse distanciamento se deve muito mais a 2014 do que nessa próxima eleição de 2012. De qualquer maneira, são dois nomes consideráveis, são duas lideranças políticas no estado de Mato Grosso e que estão no direito natural de cada um. O Pedro Táxi de construir uma candidatura e o Mauro Mendes, ao mesmo tempo, de construir essa candidatura. Mas eu ainda acredito que o Mauro Mendes se reaproxima do grupo de Silval Barbosa, de Blairo Maggi, até porque ele é originário desse grupo, tem muito mais identificação com esse grupo do que com essa frente de oposição liderada por Pedro Táxi. Então, eu acredito nisso, embora o Pedro Táxi tenha densidade eleitoral e tenha todo o direito de também construir a sua candidatura ao governo do estado. Agora, Toninho, vamos voltar para a Câmara Municipal, né? Toninho, a última sessão da Câmara é uma sessão muito tumultuada, onde se colocou que todos os vereadores também estão contra Lúdio Cabral. Como é que você analisa essa situação? O vereador ele é muito impositivo, realmente não está difícil de conviver. Como é que você analisa isso? Não, nós estivemos contrários a ele, a uma atitude impensada que teve o vereador e que nos surpreendeu. Ele sempre fez oposição, mas uma oposição inteligente. E ontem eu considero que ele fez uma oposição burra. Nós suspendemos a sessão para discutir alguns projetos que seriam colocados na pauta de votação. O Lúdio imaginou que viria um pacote da maldade e ele, o único vereador em plenário, antes do prazo estabelecido para a sessão ser reiniciada, ele foi e encerrou a sessão. Sobre esse pressuposto de que viria um pacote, um suposto pacote da maldade. Quando, na verdade, nós estávamos discutindo com servidores públicos municipais que estavam na galeria e nós estávamos discutindo um projeto de interesse dessa categoria na presidência da Câmara. Porque no dia anterior nós tínhamos reunido com o prefeito, definido lá 7 projetos que deveriam ser votados nessa sessão, mas os servidores queriam uma alteração num desses projetos que estaria na pauta de votação. Então nós não estávamos na mesa diretora com reuniões a portas fechadas, discutindo outros assuntos, a não ser assuntos de interesse da cidade. Por isso foi uma atitude impensada. Ele agiu por achismo e isso provocou uma reação contrária dos vereadores, que não concordaram com a atitude. Repito, um vereador inteligente, trabalhador, mas teve uma atitude impensada e pouco inteligente naquele momento. Toninho, quando que você sai do PDT? Eu ainda vou definir isso, né? Porque o PSD ainda está em construção, há necessidade do registro do partido no TSE, ele foi registrado num cartório, precisa ser registrado no TSE. Para ser registrado no TSE, são necessárias 500 mil assinaturas em todo o Brasil. Nós ainda estamos levantando assinaturas aqui em Mato Grosso, o objetivo seria de 20 mil assinaturas, chegaremos a mais de 50 mil assinaturas. Então, tão logo defina o registro do partido, eu estou pronto para migrar para o PSD. Mas isso deve acontecer em no máximo o mês de agosto, porque diz a legislação eleitoral que um ano antes da eleição você precisa estar afiliado a um partido. Então a gente tem até o mês de setembro para definir um partido e disputar a eleição. Mas o PSD está encaminhado e a nossa decisão também é um caminho sem volta. Toninho, muito obrigada. Eu que agradeço.